Salve, meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje nós trazemos mais um programa Histórias Internas. E para você, meu irmão, que gosta do programa, tem gostado, gostaria de participar, envie suas histórias para nós, para que nós possamos dar a nossa opinião e abrir para outras opiniões, para assim termos um estudo interessante. Meus irmãos, querendo mandar a sua história, você vai mandar para o e-mail historiasinternas@outlook.com. Aí você vai mandar, eu vou fazer uma análise aqui e vou colocar para que nossos irmãos possam opinar e comentar também. Podemos chegar a um consenso ou a uma discordância. O que vale é o estudo que nós podemos realizar com base num conhecimento, numa vivência ou numa história que você escutou daquela sua avó, da sua tia, do seu tio. Entre em contato conosco, deixe a sua história. Bom, vamos lá. Hoje nós temos a história que foi enviada pela Vicky. Vicky, muito obrigado por estar compartilhando aqui conosco. Muito axé, amigo. Eu me chamo Vicky, pode falar o meu nome. Sou um bandista e vim contar duas histórias que ocorreram comigo. Um choque sem dor e uma conversa com uma aparição. Há alguns anos atrás, dois fatos ocorreram comigo e até hoje não sei o que poderia ser. A primeira ocorreu em uma noite, eu já estava dormindo, longe de qualquer fiação, aparelhos eletrônicos, tomada, qualquer coisa que conduzisse eletricidade. Acordei na noite com um choque, literalmente uma descarga elétrica incrivelmente forte. Quando esse choque ocorreu, eu estava deitada e, pelo impulso dessa descarga, eu senti na cama as minhas pernas e braços se esticarem, as mãos e os dedos também. Em seguida, todos os músculos do meu corpo se esticaram e se contraíram. Tudo isso durou cerca de 5 segundos, mas a descarga elétrica não doeu. Não foi como um choque igual aos outros que a gente leva e ao encostar numa tomada, por exemplo, não houve dor. Não houve contato com aparelhos que pudessem fazer isso. Procurei uma explicação na medicina, mas nunca encontrei uma resposta. E nunca vi um caso parecido. Depois disso, eu cheguei a reparar que o meu corpo emite uma corrente elétrica, principalmente do meu lado esquerdo. Sinto uma corrente elétrica passando pelas costelas e o seio, e do seio para o braço. Acontece com frequência. Cheguei à conclusão que aquilo poderia ser um acúmulo de energia do meu corpo, mas isso seria possível? Acredito que sim, uma questão de bioeletricidade. Nosso corpo gera energia. Bom, mas eu vou fazer a explicação depois. Eu quero ler o seu outro relato, já que você nos abençoou contando duas histórias. Deixa eu ir para a segunda logo. Bom, o outro fato aconteceu em uma tarde por volta das 15 horas. Eu sempre dormia a esse horário. Eu acordei e vi se formar na minha frente um ser totalmente negro. Será que você viu um vulto? Você viu um ser que você define ele como uma forma humana, mas totalmente negra? Bom, vamos lá. No começo eu vi nele o rosto de uma moça conhecida, a sobrinha da minha cunhada, que não tenho nenhum tipo de contato. Mas em seguida ele tomou outra forma, virou um ser totalmente negro, como se fosse uma sombra densa, e ele tinha uma aparência bizarra, um sorriso que ia de orelha a orelha e sem nariz. Dentes enormes, incrivelmente brancos e pontiagudos, dois pequenos chifres em sua cabeça, e sua cabeça era bem redonda, os dedos enormes e finos, e sem roupa. Óbvio, porque era uma sombra. Tá certo. Eu sentei na cama totalmente em transe. Tinha total percepção de tudo, mas não tinha controle. Ao sentar na cama, eu comecei a falar com ele, mas eu falava algo que parecia uma outra língua. Não parecia nenhuma língua que falamos. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Nenhuma língua que falamos na Terra. Eu entendo, mas às vezes algumas palavras em aramaico, em árabe, também soam muito estranhas. Essa é uma opinião quanto a esse caso.
Eu falava e ele respondia mentalmente. Eu concordava com a cabeça com algo que ele falava e depois voltava a conversar com ele. E ele ficava o tempo todo sorrindo. Ficamos conversando assim por alguns minutos. Eu saí do trânsito, no mesmo instante ele se retirou. Eu permaneci acordado e pensando sobre o que tinha acabado de ocorrer. Em nenhum momento eu senti medo ou insegurança em relação a ele ou à nossa conversa. Nunca descobri em qual língua falamos, nunca descobri o conteúdo da conversa e ele não retornou mais. Ainda me pergunto o que e para que poderia ter sido esse encontro. Bom, olha só, se você não sentiu medo, eu não sei se é o caso. Você depois nos comentários me ajuda com essa questão. Vou usar o nome Exu, e todos nós sabemos que tem várias variações de Exus, graus de Exus, Exu, Exu Mirim. Então vamos pressupor, como você teve essa familiarização com ele, você não teve medo. Ele assumiu essa forma porque de repente dentro da sua mente era uma forma que você já tinha pré-imaginado ele, ou uma forma que ele utilizou para se deixar conhecido você, que por mais que você veja que é uma forma não humana, ela não seria tão, digamos assim, intimidante para você. Uma pessoa que visse alguém com chifres e com uma boca com dentes brancos grandes e pontudos, se não soubesse, se não sentisse que aquilo era familiar a ela, ia sair correndo, ia entrar em pânico, ia ter medo. Então, acredito que é a forma que ele tomou para se tornar entendível a você. E como vocês tiveram uma conversa, embora você não se lembre da conversa, o que eu faria se fosse você? Eu sempre antes de dormir, eu faria pedido de ajuda, de entendimento, de busca de entendimento, de contato, para saber que de repente foi alguma coisa importante que você precisava ter ouvido e de repente até ouviu. Porque muitas vezes não sei se vocês repararam, e você também, Vic, que aqui na rádio já aconteceu casos de eu estar esperando uma entidade para conversar e vir outra totalmente diferente em determinado momento. E porque existe todo um acordo, toda uma combinação espiritual que nós fazemos parte e nós participamos dessa combinação. Só que nós não nos lembramos quando estamos na matéria. O que nós podemos fazer é pedir auxílio para que nossa família espiritual permita ter o acesso ao conhecimento, acesso à recordação, para saber o que foi falado. E, como eu disse antes, de repente você até ouviu tudo que ele disse e vem aplicando na sua vida. Não sei, escutando a sua intuição, não sei, você pode estar se cumprindo bem a sua missão, já que houve uma concordância, ele disse, olha, você tem que fazer assim, e você realmente está fazendo, mesmo que não tenha percepção. Entende aonde eu quero chegar? As possibilidades são muitas quanto a essa questão. Acredito eu que nesse caso não seria um obsessor, não seria uma entidade negativa devido a como você sentiu perto dele. Devido à forma que você declarou da forma que você se sentiu, não acredito que tenha sido um irmão obsessor ou alguém que estava ali com o intuito de lhe prejudicar. Bom, essa é a minha opinião. Bom, agora falando um pouco do primeiro caso, nós temos um campo de energia eletromagnético, nós geramos bioeletricidade e as possibilidades são muitas. Nós sentimos as mudanças conforme a variação de energia à nossa volta. Não precisamos estar perto de algo elétrico. Por exemplo, uma torre de energia, algum irmão espiritual que passou e deixou um a mais de energia para você. E acredito eu que quando isso acontece, que você se sentiu tanto assim, é uma questão também da sua sensibilidade, né? Porque muitas das vezes, durante um trabalho no centro, você que é um bandista deve já ter sentido isso, você sente aquela vibração, aquele arrepio, que você vê até os cabelinhos do braço ficarem em pé, que nada mais é do que a energia que está circulando no local ou de algum familiar espiritual seu.
E segundo a cultura do hermetismo, nós temos partes do nosso corpo que são elétricas e outras partes magnéticas. Por exemplo, a cabeça. A parte anterior da cabeça ela é elétrica e a posterior é magnética. O tórax, o nosso tórax, a parte posterior ela é elétrica e o lado direito é neutro, faz o equilíbrio. O ventre tem uma parte que ela é elétrica, é a parte anterior do ventre, e a posterior é magnética. Ou seja, nós temos várias partes do nosso corpo que se equilibram. Por exemplo, a parte anterior dos órgãos genitais masculinos é elétrica, a posterior é neutra. Então, tudo isso dá um equilíbrio. Quando existe alguma variação, pode ser externa, você pode ter sentido aquilo que você sentiu. Eu acredito dessa forma. E deixo aberto aqui os comentários agora para que todos comentem, para que deem suas opiniões, pois as suas opiniões são importantes porque auxiliam o meu estudo e de repente complementam qualquer coisa que eu falei. Ah, eu não acredito dessa forma, eu acho que foi isso. É interessante esse tipo de conversa porque vai ampliando a nossa gama de opções para um estudo, para um entendimento. Várias opiniões sobre um mesmo assunto auxiliam no entendimento. Tá bom, meus irmãos? Agora eu só vou pedir para vocês, se vocês puderem, deem uma clicada no primeiro link da descrição, que é o site Apoie, para apoiar a Rádio Reforma Interna, para que eu possa estar conseguindo, tendo condições de criar mais conteúdo para vocês, digamos assim, colocar em prática todos os projetos que eu tenho aqui. E não deixem de visitar também a Rádio Reforma Interna EAD. Lá já está disponível o curso de magia para que vocês possam estar utilizando o conhecimento de manipulação energética, que é a magia, para estar realizando um bem maior para a vida de vocês. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado por estarem acompanhando o trabalho, muito obrigado por estarem comentando e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé.